Olá pessoal, eu sou o Fleck Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou me permitir fazer um comentário hoje. Eu aconselho a vocês, inclusive, a escutar os podcasts do Mano Brown. O Mano Brown está fazendo um podcast com várias personalidades de todos os campos políticos, né? Hoje eu assisti duas entrevistas, uma ele fez ao ex-presidente Lula e a outra ele fez ao Fernando Holliday. Fernando Holliday, que foi do MBL, não é? E o Fernando Holliday deu algumas posições. Mano Brown não concorda com quase nenhuma. Eu também, óbvio, com o pensamento marxista, também não é? Mas algumas coisas ele, por exemplo, ele dá méritos ao PT, inclusive enaltece algumas personalidades do PT, não é? Primeiro, né, os heróis o Fernando Holliday, ele se declara de uma direita liberal, tá? Direita liberal, né? Porque ele se declarava de direita, mas como agora tem Jair Bolsonaro de direita, ele não quer ser confundido, embora ele tenha dado voto ao Jair Bolsonaro. Os heróis deles são, né, Billie Holiday. Billie Holiday é uma cantora dos anos 30, 40 dos Estados Unidos, famosíssima, né? E ele diz que é uma canção que marca muito ele é quando ela fala dos negros enforcados na época dos enforcamentos, que eu já falei para vocês, né? Dos negros nos Estados Unidos, né? E quem é que enforcava? Justamente, né? O grupo de direita, conservador de direita e liberal na economia, tá? É o grupo que ele defende. Né? Então ele é novo ainda, ele vai evoluir politicamente. Martin Luther King é um pastor batista, né? Mas ele é perseguido por quem? Né? Por Edgar Hoover, né? Um dos suspeitos do atentado que tirou a vida com 2 tiros na cabeça em 68 de Martin Luther King. Quem é Edgar Hoover? Direita conservadora. Direita. Barack Obama foi o presidente que no governo dele, ao mesmo tempo, fez ataques de guerras em 7 países diferentes, né? Não só isso, né? Barack Obama é o responsável pela espionagem da Dilma, espionagem da Angela Merkel, da criação da espionagem internacional dos Estados Unidos através das redes sociais como, né, Instagram, Facebook, né, e outros mais, né? E aí ele disse que foi favorável a Dilma, a derrubada da Dilma, porque a Dilma não cometeu corrupção nenhuma, então não tinha que ter caído, né? Mas tinha muita corrupção. A corrupção combate os corruptos e prende os corruptos. Não a presidente tem. Se ele assume que ela era inocente, por que ele defende a queda dela? Né? E aí, não, mas o governo era corrupto. Em seguida, ele disse que Michel Temer, né, começou a dar avanços ao país. Né? Corrupto foi o Michel Temer, porque o Michel Temer foi acusado de corrupção e formação de quadrilha quando já era presidente da República. E o mesmo MBL não foi para as ruas, né? E os avanços que o Michel Temer trouxe foi congelamento de 40% do orçamento para pagamento de juros da dívida para banqueiros, né? Os que recebem juros da dívida pública, que não passam de 10 mil famílias no Brasil, e, né, ele cassou a CLT, os direitos trabalhistas. Né? Foram os avanços, a ponte para o futuro sobre a promessa de geração de emprego. Gerou? Não. Né? Mas a partir daí, hoje nós temos 40 milhões de trabalhadores da informalidade, né? Que começa a nascer aí, né, na era Michel Temer. A favor do Estado mínimo. Vamos lá. Eu já falei isso, mas eu tenho que falar
para ficar gravado, né? Em 2008, a crise que ainda há no mundo, a crise capitalista, foi criada pelo sistema neoliberal com a quebra do banco Lehman Brothers, né? E aí o Estado mínimo é bom para o neoliberal, mas quem injetou, né, 30 trilhões de dólares no sistema financeiro para socorrer foi o Estado mínimo que eles defendem. Então o Estado é bom para socorrer a ladroagem, né, dos grandes financistas, né, mas ele tem que ser mínimo para o povo. O que é Estado mínimo? 80% do Estado é professor, policial, médico, enfermeiro. Vai cortar o quê aí? Né? Foi uma vez um debate com o Rodrigo Constantino e o Ciro Gomes, né? Tem que diminuir o Estado, Rodrigo Constantino. Corta, aí o Ciro Gomes vai perguntando: quantos bilhões economiza? Né? Corta aonde? Né? Vai perguntando. Aí Rodrigo Constantino vai: corta de investimento para sem terra, né? Não sei o quê, como se o Estado investisse, né, em sem terra, né? O Estado simplesmente deixa que o movimento social aconteça, porque é democrático, está na Constituição, né? Corta de quê? Corta onde? O Ciro Gomes desafia ele. Mais ministério. Que bilhão você economizaria? Ele não sabe explicar, ele se perde, o Ciro Gomes dá uma sapecada nele num debate que ele fica sem rumo, né? Eu vou ver se eu acho esse debate, Rodrigo Constantino e Ciro Gomes, para colocar embaixo. Ele mesmo afirma que foi vítima do racismo, mas é contra as cotas raciais, tá? Ele é a favor de cotas sociais. Só que o sistema universitário, né, e ele mesmo reconhece, né, ele admite que o governo do PT foi bom, né? No ProUni, no FIES, no SISU, no REUNI, né, que são todos programas universitários que colocaram negros e brancos na universidade. O programa de cotas raciais acontece por o seguinte: se a população brasileira, segundo o IBGE, se declara 50% de afrodescendentes, cadê os 50% de médicos, de deputados, de juízes, de professores, de vereadores, de engenheiros, de arquitetos, negros ou afrodescendentes? Né? Quando você entra dentro de uma sala de aula numa universidade, né, quando eu entrei pela primeira vez, na minha classe tinha 3 negras e 40 brancos. Né? Então isso é uma forma de equilíbrio. Né? E aí ele fala do Florestan Fernandes, aí eu vou falar, uma outra questão, uma análise sociológica do Florestan Fernandes, que é a formação de favelas. Eu vou dizer como começou a se formar as favelas do Brasil, né? O abandono dos negros, né, desde 1888, e aí vai, né? Diz que depois da escravidão nos Estados Unidos a coisa era melhor. Eu já falei que não, eu já mostrei aonde está na 13ª emenda. A miséria na periferia é igual para negros e brancos, eu concordo. Mas o IBGE diz que 71% dos negros ficam mais desempregados que os brancos. Né? O número de negros nas penitenciárias é infinitamente maior do que a dos brancos. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 12% de negros no país, mas 70% compõem o sistema penitenciário. Por que será? Né? Isso é racismo. Velado ou não, estrutural ou não. Né? Aí ele fala que ele é contra a lei de cotas, né? Porque os estados do sul, nos Estados Unidos, né, devido à lei de cotas que existiu lá, começaram a não aceitar atendimento de médicos negros, a não empregar engenheiros negros, porque o estado do sul sempre fez isso, porque eles são racistas desde sempre. É de lá que está a Ku Klux Klan e as organizações de supremacia branca. Eles sempre atentaram contra a dignidade da pessoa negra. Né? Foi lá que o Black Lives Matter surgiu. Né? O Texas, né, os negros eram discriminados, os professores negros
universitários eram discriminados nas pesquisas porque eles tinham chegado a essa condição por cotas. O Texas é extremamente racista. O Texas pegou o território indígena que pertence... Aliás, o Texas era do México. Foi roubado do México na Guerra de 48, de 1848. Né? Mas o Texas é extremamente racista. Foi extremamente racista, né? Até a lei de direitos civis. Né? E aí é uma forma de se vingar, porque perderam o direito de deixar o negro como cidadão de segunda classe. Aí o Fernando Holliday, ele defende, eu também concordo, que tem que ter uma melhoria do ensino público, né? Não é só a lei de cotas, mas a gente tem que entender, eu como educador, e ele não acontece o seguinte: mesmo que você transforme a educação pública igual a educação do Universitas, né, por exemplo, que é um colégio de classe média alta, né, a educação não é só a educação que você aprende na escola. A cultura que o pai transmite de pai para filho é importante. O filho de um médico tem cultura para transmitir de médico para o filho. O filho de um pedreiro tem cultura de pedreiro para transmitir cultura de pedreiro para o filho. Então a cultura familiar é educação também. Então a transmissão cultural de geração para geração pesa no currículo da pessoa. A pessoa sai na frente, eu senti isso na Universidade de História, na Faculdade de História, porque eu estudava a semana todinha, tirava um 8 numa prova, enquanto um cara que era burguês ficava no bar a semana toda e tirava 10. Por quê? Porque ele era filho de burguês, ele tinha uma bagagem cultural muito maior, tinha viajado países, falava inglês, né? Então ele tinha mais cultura. Então pesa, a cultura pesa, não só a escola é necessário. Então tem que haver, mesmo com a educação de qualidade, tem que haver cotas. Por quê? Porque senão, enquanto não houver, e vai demorar décadas, o equilíbrio social de cultura, né, o cidadão da classe trabalhadora vai sair perdendo, vai sempre sair perdendo nesse sistema de meritocracia. Né? E aí vem a questão dos médicos cubanos, né? Os médicos cubanos, quando vieram para o Brasil, foi feito um acordo que não havia necessidade de fazer revalida. Até porque os médicos cubanos, por exemplo, a Inglaterra quase não tem médico. A maioria dos médicos são de fora e grande parte dos médicos ingleses são cubanos. Tá? Os médicos cubanos estão em todo lugar do mundo. Né? Então tinha que ter um revalida, né? Ele defende isso, né? Só que o acordo foi feito emergencial porque o país não tinha médicos, né? As pessoas estavam morrendo nas periferias porque o médico brasileiro não quer ir no Vale do Ribeira, no Vale do Jequitinhonha, nas periferias de Manaus, nos vales ribeirinhas da Grande Amazônia. Os médicos brasileiros não querem ir, eles querem ficar em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, os médicos cubanos iam para as periferias, né? E aí ele falou, porque foi legal, porque não teve revalida, né? E aí ele duvida da qualidade do médico cubano, né? Ora, não foi o médico cubano, né, que ficou tratando como a Mayra Pinheiro, né? A Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, né, que inferiorizou o diploma dos cubanos e ficou tratando paciente com cloroquina no YouTube ao vivo, e a paciente no dia seguinte morreu. Não é de Cuba que parte o presidente do Conselho Federal de Medicina, né, que defende ainda o tratamento precoce. Um bolsonarista de carteirinha. Né? Porque se ele tivesse proibido, os médicos não receitariam. Os médicos só receitam porque o conselho dá aval. Inclusive, eu acho, né, que ele deveria ser incriminado pela CPI, porque ele é participante desse genocídio. Ele reclama os cubanos também tinham cortes no salário que era mandado para Cuba. Ora, Cuba é um país que tem um bloqueio econômico de mais de 60 anos. Para se formar médico em Cuba,
Não só o cubano, o brasileiro que tem... Eu já falei uma vez para vocês, o neto do João Goulart se formou lá. Ele tem material escolar, livro didático, auxílio moradia, auxílio higiene, auxílio financeiro, né? Livros didáticos, tudo gratuitamente. Né? É justo que depois dele formado, ele dê uma contribuição para o Estado. Aqui no Brasil, por exemplo, na USP, né? A USP, que é a melhor escola de medicina do Brasil, né? Entra quem é filho de burguês, se forma numa universidade que é bancada com dinheiro do contribuinte, na maioria do povo. Depois que terminam, né, a faculdade, montam consultórios com altos custos de consulta e não prestam serviço nenhum para a comunidade, que sustentou o custo dele caríssimo, sendo que ele não precisava porque ele é rico. Né? Esse é o melhor sistema? Né? E dizer, né, que mandar... Que isso é quase uma escravidão, está no mesmo tempo em que o Jair Bolsonaro está defendendo o arroxo da CLT e depois da Previdência. Né? Escravos somos, né, os brasileiros hoje. Né? Um motorista de aplicativo, né? O motoboy, ele não tem Previdência Social, ele tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem direito nenhum. Isso é semi-escravidão. Né? Isso há 20 anos atrás, se fosse pego numa fazenda, o Ministério do Trabalho iria multar o fazendeiro por trabalho análogo à escravidão. E hoje é aceito no país. Né? E aí o Mano Brown, né, fala do Suplicy e a FEBEM, que eu volto no próximo para falar, ok? Até a próxima.